Estão preparados para a nossa segunda e última aula de resolução de exercícios do módulo de Introdução à Química Orgânica? Assistam aí! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Nós hoje vamos continuar o módulo de Introdução à Química Orgânica em nossa aula 2 de resolução de exercícios. Para nós fazermos as questões de hoje, eu aconselho vocês darem uma olhada em nossa aula 3, que é de classificações de cadeias carbônicas, e na aula 6, que é sobre hibridização do átomo de carbono. A primeira questão de hoje ela é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Vamos a ela! Analise as afirmações feitas sobre a cadeia carbônica abaixo e assinale a ou as corretas. Aqui nós temos, então, 4 opções. As corretas são a 2 e a 3. Se nós formos ver a primeira, ele diz que a cadeia principal tem 8 átomos de carbono, porque ele deve ter considerado como cadeia principal a linear reta. Mas se nós olharmos, a cadeia principal ela vai ter 14 átomos de carbono, justamente porque nós temos 6 átomos em linha reta, com mais 6 aqui desse pedacinho, a cadeia principal tem 12 átomos de carbono. A número 2 está correta. Nós temos uma insaturação, uma ligação dupla aqui no caso, no carbono 5, tá? Entre o carbono 5 e o carbono 6. A número 3 também está correta. O átomo de carbono 3 possui hibridização sp3. Ele aqui está fazendo 4 ligações simples. A sua hibridização, então, ela é sp3. E a número 4, ela está errada porque diz que nós temos 3 carbonos secundários em nossa estrutura, quando na verdade nós temos aqui o primeiro carbono secundário é o de número 2, o segundo carbono secundário é o número 5, temos um terceiro carbono secundário aqui e mais vários carbonos secundários nessa ramificação. Vamos agora a uma questão da Unital de São Paulo. Uma cadeia carbônica alifática, aberta, homogênea, saturada, apresenta um átomo de carbono secundário, 2 átomos de carbono quaternário e 1 átomo de carbono terciário. E ele quer que nós digamos essa cadeia apresenta quantos átomos de carbono. Vamos então desenhar essa molécula. Aqui ela está. Eu coloquei a cadeia aberta, homogênea, perceba que nós não temos presença de heteroátomo, é uma cadeia saturada porque eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono. Eu tenho 2 átomos de carbono quaternário aqui, que são os carbonos em vermelho. Eu tenho um átomo de carbono terciário, que é o carbono em azul, e também tenho um átomo de carbono secundário, que é o em verde. Se nós formos contar aqui, o número de átomos de carbono da molécula é 11. Resposta letra E. Vamos agora a uma questão do Enem 2014. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é: a nossa molécula tem que ser insaturada, tem que ter ligação dupla ou tripla, tem que ser heterogênea, tem que ter um heteroátomo, aquele átomo que está entre os átomos de carbono, e tem que ser uma cadeia ramificada. Aqui a nossa resposta correta é letra E. Essa parte do C6H5 representa um anel aromático, onde eu tenho ligações duplas entre átomos de carbono. É a parte insaturada da molécula. Aqui nós também temos uma cadeia heterogênea. O átomo de nitrogênio aqui, ele está entre os átomos de carbono. Ele é um heteroátomo. E nós temos também uma cadeia ramificada, já que aqui ela é tanto fechada quanto aberta, é uma cadeia mista. Então nós aqui podemos considerar essa parte fechada como uma ramificação, que seria o fenil. Vamos agora a uma questão do Centec Bahia.
Na estrutura representada a seguir, os carbonos numerados são, respectivamente, ele quer que a gente dê a hibridização dos átomos de carbono. E nós temos que lembrar que todo carbono que tem uma ligação dupla, ele é sp2. Logo aqui a gente pode ver que os carbonos 1, 2, 3 e 4, todos eles fazem uma ligação dupla e duas simples. Todos são sp2. Enquanto que o carbono de número 5, ele tem 4 ligações simples. Logo vai ser um carbono sp3. A resposta certa é a letra C. A questão agora do ABC de São Paulo. Na molécula do 1,2 butadieno, tá aí a molécula pra gente, a fórmula dela, né? Tem-se átomos de carbono. Novamente, nessa questão, ele quer que a gente identifique a hibridização dos átomos de carbono, que foi visto em nossa aula 6 do nosso curso. Temos que lembrar que carbonos que têm uma ligação dupla e duas simples são carbonos sp2, como é o caso do nosso primeiro átomo aqui, ele é um carbono sp2. O nosso segundo átomo da cadeia possui duas ligações duplas, ou seja, ele é um carbono sp. O nosso terceiro átomo de carbono possui uma ligação dupla e duas simples, é sp2, e o nosso quarto átomo de carbono possui 4 ligações simples, ou seja, ele é um carbono sp3. O que então nos diz que a resposta certa é a letra E. Nós temos átomos de carbono sp, sp2 e sp3. Muito bem, pessoal, ficou aí alguma dúvida? Escrevam para nós, deixem as suas sugestões e os seus comentários sobre o nosso vídeo. E lembrem-se de se inscrever em nosso canal do YouTube, curtir a nossa fanpage do Facebook e o nosso Instagram. Um grande abraço a todos, pessoal! Vamos às aulas!